Bom dia a todos, eu sou Maria Cândida Barisson Vilares Fragoso, endocrinologista, e a convite da doutora Adriana Fadel, vou fazer hoje uma apresentação sobre insuficiência da suprarrenal. Um dia importante, dia 29 de maio, dia que se comemora internacionalmente a doença de Addison, em homenagem ao 35º presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que apresentava a doença de Addison. Então, vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Então, nossa apresentação de insuficiência da suprarrenal, o plano de apresentação é rever conceitos, o que é insuficiência adrenal primária, secundária, quais são os principais sinais e sintomas de insuficiência adrenal crônica, aguda, orientações aos pacientes, tratamento de emergência na insuficiência adrenal aguda, recomendações da Endocrine Society, European Society, Brazilian Society sobre insuficiência adrenal em tempos de COVID. Então, recordando, as glândulas da suprarrenal se localizam acima do polo superior dos rins. Ela é formada por uma parte externa, dita córtex da suprarrenal, tá? E uma região interna, que é a medula. Elas têm origem embriológica distintas. A região do córtex adrenal, ela é subdividida em 3 zonas. A zona mais externa, próxima da cápsula, corresponde a 15% da glândula, que é denominada zona glomerulosa e produz principalmente aldosterona mineralocorticoide. A zona intermediária, zona fasciculada, que corresponde a 75% do córtex, produz principalmente o cortisol. E a zona mais interna, correspondendo a 10% do córtex, a zona reticulada, produz os androgênios. Aqui estaria a medula, produzindo adrenalina e noradrenalina. Esta é uma cascata que nós dizemos da esteroidogênese, da origem dos esteroides da glândula adrenal, né, que vai estar relacionado com a zona glomerulosa produzindo aldosterona, com a zona fasciculada produzindo cortisol, com a zona reticulada produzindo os esteroides. Essa cascata, ela é de grande importância para a produção hormonal. E essa produção hormonal, ela é feita passo a passo e depende de enzimas. Quando há uma deficiência dessas enzimas que transformam um hormônio em outro, há a denominada hiperplasia adrenal congênita, em que os precursores que antecedem os hormônios acumulam e vão causar defeitos fenotípicos, defeitos na formação do paciente, que posteriormente em outras aulas será discutido especificamente a hiperplasia adrenal congênita. Hoje, nosso tema sobre doença de Addison, ele foi um médico que em 1855 começa a observar que algumas pessoas apresentam queda do estado geral importante, né, e tem um bronzeamento, né, um tom de bronze na pele, e ele cunha essa doença desde 1855 com o seu nome. Na época, a principal causa era tuberculose, que levava a uma destruição da glândula e um quadro importante da insuficiência suprarrenal primária. Veja que a reposição hormonal, ela se inicia em 1949. Então, quantas pessoas não morreram de insuficiência suprarrenal primária? Atualmente, a etiologia mais comum, ou seja, a causa mais comum de insuficiência suprarrenal é a doença autoimune, ou seja, há uma produção de anticorpos, né, que acabam por destruir a glândula suprarrenal. Aqui, a tal da hiperpigmentação, o aumento da pigmentação, um aumento dessa coloração, tanto na mucosa, pode ser oral, vaginal, quanto na pele, tá? Aqui, nitidamente, a mudança de pele a partir da coloração da pele, a partir do momento que o indivíduo
apresenta um quadro de insuficiência suprarrenal primária, né? Em que há um aumento da pigmentação, uma vez que a molécula relacionada ao estímulo dessa pigmentação, ela é formada junto com uma molécula grande, proópio-melanocortina, e subdividida em ACTH, MSH, etc., e vai favorecer também a pigmentação. Aqui nós temos que entender, para classificar a insuficiência suprarrenal em primária e secundária, um pouco da fisiologia. Então, nós temos o hipotálamo, lá no cérebro, que é capaz de produzir um hormônio trófico, estimulador da glândula hipófise, que também está lá no cérebro, e essa, por sua vez, vai produzir um outro hormônio trófico e estimulatório da suprarrenal, principalmente aqui na zona do córtex da suprarrenal. E o principal hormônio desse controle, desse eixo que nós chamamos de hipotálamo, hipófise suprarrenal, é a produção final do cortisol. Quando o cortisol está em concentrações já acima da fisiologia, sem uma necessidade crítica para que ele esteja elevado, ele vai fazer o quê? Uma retroalimentação negativa, mandando sinais dizendo: pode parar a produção de ACTH porque já está elevado o cortisol, e por sua vez, numa alça mais longa, também no hipotálamo. Isso regido por um equilíbrio perfeito do organismo num ritmo circadiano de produção. O que quer dizer circadiano? Circadiem quer dizer a cada 24 horas. Então, indivíduos que estão acordados durante o dia e dormem à noite, ou seja, não dão plantão à noite, não trabalham à noite, há um aumento da secreção do cortisol ao acordar, e esse trabalho aqui já começa lá pela 1, 2 da manhã, com o CRH e o ACTH estimulando a produção do ACTH para que mais ou menos em torno das 8 horas da manhã você tenha o hormônio ativo cortisol para iniciar o seu dia. Bom, então agora vamos entender no estado patológico, no estado de doença. Quando, por algum motivo, essa glândula não está funcionando, ou seja, mais de 90% dela está comprometida, né, do ponto de vista de produção do cortisol. Eu tenho 0 de produção do cortisol, e então esse estímulo é constante. Então, como eu falei, o ACTH começa a subir muito, né? E esse eixo perde o controle, e não há produção do cortisol, hormônio esse essencial à vida. Da parte da zona glomerulosa, que também pode estar deficiente, né? O sistema não é mais hipotálamo, hipófise suprarrenal, mas sim o sistema aldosterona, renina, angiotensina. Então, esse sistema, ele está ativado porque nós precisamos ter a manutenção dos eletrólitos, a manutenção da pressão. Então, quando há uma depressão de fluidos, né, uma queda da pressão importante, o indivíduo, ele libera a renina para que a aldosterona, que está na zona glomerulosa, excrete potássio, retenha sódio e aumente os fluidos e mantenha a homeostase, o equilíbrio do indivíduo. Quando não temos mais a zona glomerulosa afetada por algum problema na suprarrenal, essa renina continua elevando e tentando estimular a produção da aldosterona, que não há. Nisso, há uma retenção do potássio, né? Potássio no cérebro, ele vai se elevar, tá? Uma excreção de sódio e o fluido vai ficar depletado. Então, o indivíduo fica hipovolêmico, com uma pouca volemia, com uma queda da pressão arterial. Na insuficiência suprarrenal secundária, o problema pode estar tanto na hipófise quanto no hipotálamo. Ou seja, se eu não tenho o estímulo do hipotálamo, consequentemente não vou ter a produção de ACTH, consequentemente não vou ter a produção de cortisol. Se eu tenho o estímulo do CRH, mas eu não tenho a hipófise funcionando, também não vou ter o estímulo do ACTH sobre o córtex da suprarrenal.
Bom, então, definindo, o que é a insuficiência suprarrenal? Ela é uma síndrome. O que é síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas, né, que é caracterizado por uma produção insuficiente, ineficiente de glicocorticoide ou de mineral corticoide. Lembrando novamente, eu tenho repouso, a fisiologia, né, a perfeição aqui do equilíbrio entre o hipotálamo produzindo CRH, a arginina vasopressina também estimula a adenohipófise, que é a hipófise anterior, tá, a produzir o ACTH, que por sua vez vai estimular o córtex adrenal, que vai produzir o cortisol, que vai fazer uma ação retroalimentação negativa, tanto na hipófise anterior quanto no hipotálamo, num equilíbrio regido pelos ritmos circadianos de secreção e pelos diferentes estímulos que possa haver necessidade do aumento da produção. E, por sua vez, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, mantendo a pressão arterial em níveis adequados, onde o sistema, quando há uma queda do volume, uma queda da pressão arterial, a renina estimula a produção de angiotensinogênio, angiotensina 1, angiotensina 2, que por sua vez vai atuar na aldosterona e reter o sal. Numa situação de estresse, infecção, trauma, frio intenso, dor intensa, tudo isso, há uma necessidade iminente da produção do cortisol. Então, o organismo é de tal perfeição que patógenos, quer dizer, elementos que percebem que o tecido está infectado, né, que são esses dumps e pumps, são capazes de estimular o córtex adrenal, através de alguns receptores específicos, como uma produção extra, tipo, pessoal, vamos trabalhar porque precisamos de cortisol, tá? E esse estímulo intenso é para garantir essa produção de cortisol, que é tanto importante para o sistema imune, assim como para o sistema adrenérgico. Há uma conversa do cortisol com a medula, há uma permissividade da produção das catecolaminas produzidas pela medula, numa situação de estresse. Aqui, como eu falei, da relação do cortisol com a imunidade. Então, para depois entendermos a situação do Covid. Então, quando somos agredidos por um elemento estranho, há todo um conjunto de células específicas, que são a nossa imunidade inata, que precisam ser ativadas. E essa linha primitiva é a defesa contra a invasão do hospedeiro, né? E você precisa de corticoide para iniciar essa imunidade inata, assim como ter uma imunidade adaptativa nessa produção de cortisol. Então, os indivíduos com insuficiência suprarrenal não são capazes de ter uma imunidade adequada e, por isso, participam do grupo de risco nessa pandemia pelo coronavírus, uma vez que a imunidade está comprometida. Então, como podemos classificar a insuficiência suprarrenal? Primária, ou seja, a adrenal está absolutamente inibida, a prevalência é em torno de até 144 milhões de indivíduos, né? Uma incidência de 1 a 10 mil casos por ano. Na insuficiência secundária, ela é mais frequente, de 1 a 5 mil casos por ano, ou seja, comprometendo ou o hipotálamo ou a hipófise, e a dita insuficiência suprarrenal terciária, ou quando esse eixo hipotálamo hipofisário foi inibido pelo uso exógeno do corticoide, e quando há uma retirada abrupta desse corticoide, o indivíduo não recuperou a sua fisiologia para a produção adequada hormonal. Essa é uma prevalência bem maior, 3 a cada 100 indivíduos. Então, aqui temos um resuminho das principais etiologias, né? A etiologia autoimune, que ela pode ser isolada ou pode ser associada com outras situações, como deficiência do hormônio tiroidiano, né? Uma tiroidite autoimune e outras doenças autoimunes.
né? A situação pode ser também infiltrativa, né? Alguma coisa aconteceu nessa adrenal, ou ela recebeu células cancerígenas de outras origens, do pulmão, da mama, colo, melanoma, linfoma, e atinge as adrenais com uma destruição plena. Pode ser uma infecção, uma tuberculose, pelo citomegalovírus, por a candidíase, histoplasmose, enfim. E o indivíduo teve que fazer uma cirurgia bilateral, porque ele teve uma doença bilateral que teve necessidade de ser abordada cirurgicamente. Aqui, a principal etiologia da insuficiência adrenal primária, pensando numa doença congênita, a hiperplasia adrenal congênita, que lembra na cascata que eu comentei, a deficiência de cada enzima, causando características específicas, por exemplo, a deficiência 21-hidroxilase, levando ao aumento dos andrógenos, deficiência da 3-beta-hidroxisteroide, atipia genital em meninos, hiperandrogenismo em meninas, deficiência da 11-beta, hiperandrogenismo, hipertensão, deficiência de outras do CYP11A1, com distúrbio do desenvolvimento sexual, deficiência da oxorredutase, uma malformação esquelética e genitália atípica, deficiência e mutações da STAR, que é a primeira enzima, levando também a quadros de distúrbio do desenvolvimento sexual 46XY. E das principais etiologias da insuficiência suprarrenal secundária, pensando nos tumores que possam acometer a hipófise, crâniofaringioma, principalmente em crianças e adolescentes, adenoma hipofisário, metástase para a hipófise e tumores localizados na região celular, um germinoma, meningioma, glioma, astrocitomas, que podem comprometer a função hipofisária. Quando usamos glicocorticoide exógeno, eu também estou interrompendo esse eixo, podemos chamar como insuficiência suprarrenal secundária ao uso de glicocorticoide exógeno. A cirurgia hipofisária, radioterapia, induzidas por drogas usadas na oncologia, como ipilimumab, né? E doenças infiltrativas que podem acontecer, como sarcoidose, hemocromatose, uma hipofisite, né, inflamação da hipófise, pós-meningite, e uma miscelânea de coisas que podem estar acontecendo nesse eixo. Bom, o uso de glicocorticoide na prática clínica, gente, é impressionante. E por todas as vias e por via das dúvidas acabam usando. Cerca de 0,5% a 2% da população faz uso de terapia de glicocorticoide em algum momento na prática clínica. Por quê? Porque ele tem uma potente ação anti-inflamatória, em doses elevadas também vai ter uma ação imunossupressora, que às vezes necessitamos disso, principalmente em transplantados. Quando o paciente toma quimioterapia, precisamos usar corticoide no kit todo do tratamento. Então, os corticoides, eles têm meia-vida diferente, eles têm duração diferente, eles têm uma atividade semelhante ao corticoide, podem também ter atividade semelhante ao mineralocorticoide. E o uso dele vai interromper a nossa fisiologia. Por isso, o cuidado que depois de usado por um determinado tempo, com uma determinada concentração, e dependendo da sensibilidade individual, há que diminuir paulatinamente para que haja tempo da recuperação do eixo fisiológico endógeno. Aqui, meia-vida curta biológica de 8 a 12 horas, meia-vida intermediária de 12 a 36 e uma meia-vida biológica de 36 a 72 horas. Bom, e sobre as manifestações clínicas da insuficiência adrenal? O indivíduo, em geral, apresenta fadiga, astenia, ele não tem muita atividade, né? Ele não consegue fazer atividade física, ele sente muita fraqueza, né? Ele pode apresentar náusea, vômito, diarreia. Na insuficiência adrenal primária, ele tem uma avidez por sal, porque está faltando mineral do corticoide, tontura, perda do apetite, sonolência, dor abdominal, depressão, né?
Nas mulheres, o comprometimento da zona reticulada pode ter perda de pelos axilares e pubianos, né? E sinais, né, que o médico vai ver, uma queda da pressão, né, e uma hipotensão postural, ou seja, a hora que o indivíduo ele fica em pé, ele cai mais a pressão do que quando ele estava deitado. Há uma queda do sódio, há um aumento do potássio, como nós já vimos comentados da fisiologia, né, o aumento do cálcio, pode haver febre, diminuição da velocidade de crescimento nas crianças, né, perda de peso, concentração do açúcar em queda no sangue, anemia, desidratação, né? Insuficiência suprarrenal aguda. Todos esses sintomas, há uma piora importante, o indivíduo já vai ficando desorientado, confusão mental, ele vai ter uma hipotensão importante, podendo levar ao choque, arritmias pela hipercalemia, acidose metabólica e o óbito se faz presente. Então, a crise adrenal, essa fase de depressão importante, né, dos hormônios produzidos pelo córtex suprarrenal, ela ainda permanece como uma causa-morte importante nos indivíduos. Aqui vocês veem indivíduos geral da população, eles têm as suas mortes, mas quem tem insuficiência suprarrenal tem mais chance de óbito na curva de sobrevida. Então, é uma emergência médica, né? Os familiares têm que compreender sobre essa situação, porque a hora que o paciente está ruim, ele não vai falar, olha, gente, eu vou ali no pronto-socorro um pouquinho, ele está péssimo, ele precisa de ajuda. Então, ele tem que portar nos seus documentos essa condição, a família ou alguém do local do trabalho tem que saber dessa possibilidade, dessa condição e o que fazer nessa condição. E mesmo a carta tem que ser levada ao pronto-socorro, porque, infelizmente, nem todos os médicos lembram dessa situação ou se atentam a essa situação. E depois que ela começa, às vezes ela pode ser irreversível. Então, por isso, é distribuído mundialmente cartões, alguns colocam pulseiras, né? A carta de orientação, no cinto de segurança, aconteceu um acidente, o indivíduo está desacordado, o pronto atendimento, o socorrista chegou, ele já está sabendo que precisa aplicar intramuscular, então ele primeiro aplica, depois ele retira o indivíduo daquela situação. Né? Então, isso é extremamente importante. Aqui, esse é o mais recente que se tem do cartão de informação. Eu acho que essa é a forma mais correta da gente depois fazer o nosso, né, com todas as informações possíveis do que é o diagnóstico, o que tem que fazer, sobre um link de um tutorial numa crise adrenal, caso a pessoa que esteja socorrendo não saiba, né? O nome do paciente, o nome do hospital, telefone do médico, enfim. E aqui também há um tutorial que é fornecido na Inglaterra a todos os pacientes, que eu acho que a gente não tem uma coisa aqui tão bem estruturada. Bom, e essa reposição de glicocorticoide? Então, nós temos uma situação tentando simular uma situação fisiológica, que seria a hidrocortisona. Por isso, seria muito importante que essa droga fosse realmente aprovada e pudesse, pelos órgãos competentes, para que ela pudesse estar em todos os locais, né? Ela não é uma droga cara, né? E precisamos dela. Há uma luta aí do governo em relação à viabilidade dela. Então, nós utilizamos a hidrocortisona para indivíduos adultos, 20 miligramas ao acordar. Eu não sei que horas que ele acorda. Eu acordo 4h15, por exemplo. Eu teria que tomar às 4h15 da manhã, né? E, em geral, às 14 horas, né? De 6 a 8 horas depois tem que estar tomando. E dependendo da atividade do indivíduo, a hora que ele vai dormir, a participação dele em algum evento à noite, ele ainda vai ter que tomar um pouquinho mais à noite. Sempre a dose mais elevada de manhã e simulando esse ritmo circadiano. Os indivíduos que têm menor aderência, mais dificuldade, podem tomar a prednisona, porque como ela tem uma ação mais longa, pode-se muitas vezes com uma dose por dia, mas ela tem efeitos mais importantes do ponto de vista metabólico, né, de aumento de glicemia, etc. Eu dou sempre a preferência à hidrocortisona.
O ajuste dessa dose, ele é clínico. Eu não posso ficar ajustando de acordo com o valor do ACTH. Ah, eu quero um ACTH normal. Não, não é isso. Eu quero saber se o indivíduo está bem, se ele não está engordando, se ele não está fazendo osteoporose, se ele está com a pressão adequada, ele não está fazendo diabetes, todo esse ajuste. E ele não está tendo hipotensão, náusea, vômito toda hora, no sentido de que está faltando medicamento para ele. Então, eu vou monitorizar o peso, a pressão, o perfil metabólico, as concentrações da vitamina, a densitometria e como que ele está ingerindo cálcio, uma vez que o excesso de cortisol desfavorece a densidade óssea, né? E principalmente a gente perde mais cálcio pela urina. Crianças e adolescentes, o que eu tenho que checar? Como é que está a velocidade de crescimento, como é que está a puberdade, porque se toma demais, né, não vai crescer de forma adequada. Então, de todas as formas, temos que evitar a dose suprafisiológica, porque senão eu estou inserindo uma nova doença, síndrome de Cushing exógena, e isso é péssimo, né? Bom, e a reposição de mineralocorticoide quando a zona glomerulosa também está acometida? Então, a fludrocortisona, Solo-Cotef, de 50 a 100 microgramas uma vez ao dia, né? E monitorar o quê? A pressão arterial está adequada, não tem hipotensão, potássio está adequado, a renina, em geral, ela fica no limite superior da normalidade. Agora, tem dias que nós moramos num país tropical que dias o calor é intenso, a transpiração é excessiva, então às vezes nós temos que aumentar um pouquinho também a dose da fludrocortisona e mesmo a ingesta de sal. Agora, se o paciente é hipertenso, né, não esquecer que temos que tratar a hipertensão, porque o indivíduo pode ter uma hipertensão essencial, e manter a fludrocortisona com monitorização contínua do potássio. Os bloqueadores de canal de cálcio, inibidores da enzima de conversão e os diuréticos, eles devem ser evitados, porque poderiam piorar essa situação. Bom, insuficiência suprarrenal em situações especiais e na crise aguda. Então, eu posso ter uma situação especial. Qual seria? Uma gestação. Na gestação, há uma necessidade maior de corticóide. Nós dizemos até que a gestação é um hipercortisolismo fisiológico, onde há necessidade do aumento do cortisol para que essa gestação ocorra de forma adequada. E na crise aguda? Uma coisa é uma infecção, o indivíduo sabe que está com uma infecção urinária, mas ele não está vomitando. Então, ele vai dobrar a dose do cortisol, do corticóide, da hidrocortisona, durante o período que está doente, durante o período que está tomando o antibiótico e depois retornar à dose fisiológica. Agora, o indivíduo já está com a pressão caindo, já começou o vômito, está desidratado. Não adianta eu insistir na via oral, porque ele está vomitando, ele vai perder todo o medicamento. Então, imediatamente, ele tem que ser transferido para um pronto atendimento, para que receba volume, para que receba a hidrocortisona em bolos, né, e depois faça a sua manutenção conforme a carta, porque o indivíduo chega num pronto-socorro em que 1000 coisas estão acontecendo, a carta vai ajudar o socorrista, né? Os crianças e os bebês aí até 4 anos mais ou menos seriam 25 miligramas por metro quadrado, seguido de 50 miligramas nas próximas 24 horas. Crianças até 40 quilos, 50 miligramas por metro quadrado, seguidos de 100 miligramas em 24 horas, né? Depois vai retornar o corticóide via oral, quando passou essa crise, né? Em dose dobrada, e depois vai voltar, assim que possível, para a dose fisiológica. E sempre investigar a causa da crise. Às vezes, nós tivemos situações que o paciente não enxergava direito, estava tomando, em vez de hidrocortisona, estava tomando hidroxizina, confundiu os medicamentos, e chocou, ficou na UTI, até entendermos o que estava acontecendo. Então, tudo é possível. Então, tem que ter toda a lucidez de saber o que toma, que hora toma, quanto toma, né? Para poder ter um menor efeito. Cerca de 8% dos indivíduos
com insuficiência adrenal vão ter crises no ano. Então, e essas crises, às vezes, são irreversíveis. Então, temos que evitar realmente a situação de crise aguda. Bom, existem, como eu falei, das diferentes sociedades, né, o tratamento de crise adrenal. Então, nos adultos aqui, como eu falei, tem a administração de 100 miligramas intravenoso, seguido de 200 miligramas a cada 24 horas, pode dar 50 infusão contínua, 50 miligramas de 6 em 6 horas. Se tiver tudo bem, passar para hidrocortisona de 2 a 3 doses dobrada, em geral por 2 a 3 dias, depois voltar. Tem que ter fluido, tem que receber volume. Então, infusão de soro fisiológico, dependendo do estado de hipoglicemia, o soro glicosado, né? Dependendo do tipo de protocolo de cada serviço, a reposição fluida. E nas crianças? 50 miligramas por metro quadrado EV ou intramuscular, se o acesso EV não for possível, que vai ser seguido de 50 a 100 miligramas por metro quadrado a cada 24 horas, ou intramuscular, de 6 em 6 horas, e se o tratamento for efetivo, passar para a hidrocortisona via oral, dose dobrada habitual, dividida em 3 tomadas por 2 a 3 dias, e também fluido, né? Tanto adultos e crianças, às vezes tem que adicionar antibiótico terapia, heparina em baixas doses, investigar as causas de descompensação. Então, isso aqui foi para o sistema do COVID, em que o paciente busca o serviço em situação de insuficiência adrenal aguda. Aqui é o da Inglaterra, né? Então, eles falam assim, a crise adrenal em casa, porque como eles têm um kit que tem já para aplicar intramuscular, eles falam, olha, você pode começar o tratamento da sua insuficiência adrenal em casa, né, e ver como é que você faz. Então, ele está com o início dos sinais e sintomas sugestivos do COVID-19, então ele já tem febre, está com tosse seca, está com dor de garganta, perdeu o olfato, paladar, quer dizer, ele já tem algum sintoma, ele já tem que tomar alguma providência. Então, ele deve tomar 20 miligramas de hidrocortisona por via oral a cada 6 horas. Em criança, a dose habitual deve ser triplicada, ou seja, um aumento de 3 vezes, e administrada 4 doses iguais a cada 6 horas. Pacientes em uso de hidrocortisona de liberação lenta, porque eles têm aquela de liberação mais lenta para simular melhor o ritmo circadiano, devem mudar para hidrocortisona de liberação mais rápida e tomar 20 miligramas por via oral a cada 6 horas. Os pacientes que estão usando prednisolona vão passar de 5 a 15 miligramas, devem tomar 10 miligramas a cada 12 horas. Pacientes já com dose de 15 miligramas devem continuar a dose habitual, mas dividi-la em 2 tomadas iguais, pelo menos de 10 miligramas cada. Se tiver a fludrocortisona, manter a dose habitual. Se tiver febre, paracetamol, 1.000 miligramas a cada 6 horas para a febre, e ajustar a dose para bebê e criança. Eles orientam o indivíduo a descansar, beber água regularmente e monitorar como é que está a urina, se ela está muito escura, para que é uma forma de você ver o quanto você pode estar desidratado. E, na suspeita do COVID, obviamente, solicitar aconselhamento médico na suspeita de alguma infecção. Agora, ele está observando que esses sintomas estão piorando, então, tontura, sede intensa, tremor, sonolência, confusão, letargia, ou o seu cuidador, ou o seu familiar, está vendo que está um aumento da frequência respiratória, dificuldade para falar, imediatamente ele já injeta a hidrocortisona que ele tem intramuscular e vai solicitar atendimento médico de emergência. Então, quando ele chega no serviço, ele já tomou alguma coisa, né? E depois vai dando continuidade. Agora, lá na crise adrenal no hospital. Então, eles também vão ter as suas recomendações, né, para adultos, bebês e crianças. E quando você tem uma dose elevada da hidrocortisona, você pode fazer uma pausa da fluorocortisona. Isso porque o excesso de cortisol que está sendo dado, ele vai ocupar o receptor do mineralocorticoide e garantir o equilíbrio hidroeletrolítico, a hidratação e a correção dos eletrólitos, se necessário. Então, há uma piora de sintomas, né? E o indivíduo está buscando, então, o serviço de emergência. Aí vem a fase da recuperação, vai ver melhora da função respiratória, então vai tentar reduzir as doses
gradualmente, vai iniciar via oral, e a fludrocortisona, ela deve ser reiniciada se a dose da hidrocortisona já estiver abaixo de 50 miligramas dia. Aqui, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia também dá suas orientações, né, aos pacientes e aos médicos, o posicionamento do uso do corticoide. Aqui é o link que vocês podem estar acessando e vendo o posicionamento da SBEM. Aqui é um resuminho, né, que para dobrar a dose da reposição oral logo no início dos sintomas, se está assintomático e colheu, sabe que é positivo para o Covid, não está tendo sintoma nenhum, não precisa fazer nada. Agora, se já está sintomático, aí sim começa a dobrar a dose, né? Sempre checar nessa fase se você está com os cartões, com a carta, com a identificação dessa situação, e qualquer coisa ir para a situação de emergência, uma vez que os nossos pacientes não têm um kit que ele possa estar utilizando na sua casa e aplicar intramuscular. E também piora dos sinais e sintomas, justamente procurar o serviço de pronto-socorro. Bom, falando um pouco dos pacientes que precisaram usar corticoide por algum motivo clínico, foi dado corticoide e nós precisamos tentar fazer o desmame e a recuperação do eixo do indivíduo para que ele produza o seu corticoide e tenha menos efeitos colaterais do uso exógeno de corticoide. Então, o médico ele deve passar de um corticoide, de um glicocorticoide de ação longa para um de ação mais curta, para que logo cedo, antes do paciente tomar o corticoide, ele possa dosar o cortisol, que nós denominamos de F, ACTH e sulfato, mostrando a recuperação do eixo, ou dizendo ao paciente, o seu eixo fisiológico não está funcionando, você ainda vai ter que usar a hidrocortisona. E vai coletando os exames até saber o momento de diminuição da hidrocortisona, bem como a retirada. E esses pacientes que estão em desmame também têm que portar a carta de orientação, tá? E à medida que a gente vai vendo o cortisol subindo principalmente acima de 10 microgramas por decilitro, a gente já vai suspendendo e vai orientando, olha, se você tiver qualquer quadro infeccioso, volte a tomar, tá? Ou quando a gente pode fazer um teste de estímulo na suprarrenal, que a gente denomina teste da cortrosina, é uma ampola EV em bolos, nós vamos dosar 1 hora depois e ver a subida desse cortisol. E aí, se ele tem um cortisol acima de 18 microlitros por dia, ele garante que ele vai ter uma boa resposta fisiológica ao estresse. Então, sempre assim, regra do dia, reconhecer quando tem necessidade de dobrar a dose. Então, é um estado de infecção, febre, náusea, é um estado infeccioso. Então, eu acordei com uma dorzinha no corpo, eu vou dobrar a dose. Não, nós temos que evitar dobrar excessivamente, porque senão vai ter o quê? Síndrome de Cushing, obesidade, hipertensão, diabetes, né? E isso vai piorar todas as outras doenças que possam acometer, principalmente o Covid. Já sabe que a obesidade e o Covid é uma situação de desfecho ruim. Então, nós temos que evitar o excesso do corticoide. Só tomar, só aumentar a dose quando realmente necessário. Na prescrição do médico, nós temos que garantir que o paciente tenha comprimidos além daquele, até o retorno, porque ele vai precisar dobrar a dose numa situação necessária, né, de infecção, etc., e ele tem que garantir que ele tenha isso. E o paciente tem que reconhecer a necessidade da administração, né? Então, se ele, ou o familiar, ou o cuidador. Então, sempre, toda consulta, eu pergunto, quando que você tem que dobrar a dose? O que é que você tem que fazer na situação? Alguém no seu trabalho sabe sobre isso? Alguém na sua família sabe sobre isso? Né? E se a criança, a mãe tem que estar sabendo muito bem o que fazer. E quando o paciente externamente tem o kit,
eles têm que saber a data do vencimento, né? Se ele vai viajar, ele tem a carta em inglês para apresentar, né? Por que ele está levando tantos medicamentos, enfim. E tem links de tutoriais ensinando um pouco sobre crise adrenal. Bom, infelizmente, nós vivemos uma situação muito difícil. Eu jamais pensei estar vivenciando uma situação dessa na vida e acredito que ninguém. Então, em todas as nossas vidas profissionais, jamais havíamos testemunhado uma crise de saúde dessa magnitude e gravidade. Realmente muito triste, né? A perda de tantas pessoas. E essa pandemia inicia em março de 2020 e está varrendo. Então, a Covid-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2 realmente nos preocupa. E principalmente os grupos de risco, né? E os pacientes com doença de Addison são considerados, sim, grupo de risco. Então, por quê? Os glicocorticoides, né? O cortisol, ele tem um efeito estimulatório, como eu havia falado, na resposta imune. Nas fases iniciais de uma infecção, as concentrações fisiológicas de glicocorticoide ajudam a preparar o sistema imunológico nessa resposta. Por sua vez, essa resposta ativa do eixo hipotálamo, hipófise adrenal favorece a imunossupressão leve para reduzir a autoimunidade e a toxicidade de citoquinas, sabendo que essas citoquinas, essas células, elas estão exacerbadas no COVID, é uma hiperresposta, né? Então, em doenças críticas, por exemplo, a pneumonia pelo COVID, a ativação do eixo hipotálamo adrenal pode ser diminuída, levando à insuficiência de corticoides relacionada à doença crítica, e o indivíduo ainda tem insuficiência adrenal, então, essa é uma condição muito grave, tá? Então, aqui, só para lembrar, um esquema mais ou menos simples, você tem o vírus infectando, principalmente aqui, os pulmões, apesar de que a gente sabe que é uma doença sistêmica, né, ele vai acometer diferentes órgãos, o rim, fígado, etc., mas a ideia é que ative esse processo inflamatório, né, e vai levar a uma injúria, né, pulmonar, um processo infiltrado importante com hemorragia e necrose, e a resposta imune inicial à carga viral é a seguinte: tem uma tempestade descontrolada dessas citocinas por hiperinflamação e imunossupressão. Nos pacientes gravemente enfermos, essas células epiteliais alveolares infectadas desencadeiam a liberação de citocinas inflamatórias que vão ativar outras células, os fibroblastos, né, e levar a uma propagação viral descontrolada que vai induzir essa citotoxicidade e hiperativação das células imunes. A tempestade de citocinas leva ao aumento da coagulação, inflamação vascular, tromboembolismo e choque e hipotensão.